universo da mãe é um universo de profundo amor, de um grande sim, de grande aceitação, de grande colo. Quando a gente está com a nossa mãe, a gente está feliz, protegido, calmo, acolhido e amado. Todo mundo gosta do colo da mãe e toda mãe se sente muito feliz de dar amor a seus filhos. Mas toda mãe precisa ter coragem, porque chega um determinado momento que o filho precisa partir, precisa seguir na vida e deixar a mãe para construir o seu próprio lastro afetivo. É sobre isso que vamos falar hoje. Eu vou falar 5 tópicos para trazer coragem para as mães. Se você é mãe ou se você é filho e quer entender um pouco do universo da mãe, se você é mãe, eu vou te dar 5 caminhos, 5 tópicos para você se sentir mais livre, mais segura, mais adulta, mais forte e com mais coragem de fazer o que você precisa fazer. Bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu canal e ao meu vídeo. Se você é novo, se inscreve aqui, porque aqui tem conteúdo de qualidade sempre. Se você já está inscrito, muito obrigado. E você pode aqui embaixo fazer o seu comentário e contribuir com a nossa reflexão. Como ser uma mãe de coragem, como ser uma mãe valente, como ser uma mãe que sabe a hora certa de cortar o cordão umbilical. Ponto número 1, anota aí, pega uma caneta e anota. Eu preciso respeitar o destino do meu filho, eu preciso respeitar o destino da minha filha. O que significa isso, Josafá? Todos nós, eu, você, todos os seres humanos, nós temos um destino, temos um caminho, temos uma história a ser realizada. Essa história não depende do desejo do outro. Embora os pais, o pai e a mãe e o pai queiram, façam o melhor para os filhos têm um destino. Esse destino está ligado com o espírito da vida. Então, por mais que os pais queiram, no fim das contas, os filhos vão obedecer, vão seguir, vão trilhar o caminho do destino da vida deles. É fundamental, sim, que os pais deem ferramentas, e eles dão, que os pais deem o melhor de si, e eles dão o melhor, eles colaboram demais, mas é preciso que os pais entendam, principalmente a mãe. Olha, o meu filho tem um destino, e eu olho e respeito o destino do meu filho. Então você, mamãe, costume olhar para seu filho e dizer: eu respeito, meu filho, o seu destino. Eu respeito a sua história. Faça isso no seu coração. Faça isso com confiança. Tenha confiança no espírito da vida. Tenha confiança no desenvolvimento do seu filho, na história do seu filho. E olhe para seu filho e diga no seu coração: eu paro aqui as minhas expectativas, as minhas cobranças, as minhas críticas, e eu olho para o seu destino. Eu confio plenamente na sua história. A sua história é o que você precisa. E a história do seu filho é diferente da sua história. Cada um traz a dor e a delícia de ser o que se é, né? Como diz a música. Ponto número 1 é: respeite o destino do seu filho. Você tem o seu destino e o seu filho também tem o destino dele. Ponto número 2, veja a força do seu filho. Tem muitas mães que são tão amorosas, tão apegadas, que elas não conseguem ver que os filhos cresceram e elas permanecem olhando para os filhos como se fossem pequenos, frágeis, dependentes, e aí não enxergam a força, enxergam a fraqueza, e elas querem fazer tudo para os filhos, porque elas acreditam que os filhos precisam delas. Muito cuidado, muito cuidado. Quando os filhos são pequenos, eles precisam o tempo todo dos pais, mas à proporção que vão crescendo, eles também vão crescendo na autonomia, e os pais precisam mudar a lente para enxergar os filhos como adultos, como fortes, como donos de si mesmos, né? Então, quer dizer, veja a força do seu filho. Mesmo quando ele cai, mesmo quando ele tem dificuldades, mesmo quando a situação está difícil, veja a força. Existe uma força no seu filho. Existe uma força que faz com que ele viva, com que ele tenha vida. Então, o ponto número 2 é: eu vejo a força do meu filho. Eu vejo a força da minha filha.
e eu me alegro de poder ver a força. E eles conseguem gerir a própria vida sem precisar tanto de mim como foi lá atrás. Agora eu fico um pouco mais livre, os meus filhos também ficam livres. Ponto 3. Esse é um ponto bem interessante, né? As mães precisam dar para os filhos o pai. Uma mãe que não dá o pai, ela quer ser tudo para o filho. Então eu sou tudo para meu filho e ele não precisa de mais nada. Uma boa mãe, uma mãe equilibrada, uma mãe sábia, ela dá para o filho o pai. E ela diz: meu filho, você tem um pai. E o seu pai é o pai certo para você. E o seu pai é um bom pai. E você precisa estar unido, unida ao seu pai. Mães que entregam, que levam o filho ao encontro com o pai, essas mães dão para o filho algo muito forte. Do pai vem a força e vem a coragem. Quando a mãe faz com que o filho se encontre com o pai, ela está dando força para o filho. Então, mães que separam o filho dos pais enfraquecem os filhos. E mães que fazem com que os filhos se encontrem com o pai, com que criem uma amizade, com que criam admiração pelo pai, faz com que os filhos se tornem fortes, vigorosos, tenham sucesso na vida. Então, a mãe precisa dar para o filho o pai. É fundamental que o filho não tenha somente mãe, mas também tenha pai com muita estima, com equilíbrio. Ponto número 4. Olhe com profundidade para seu filho. Então, olhar com profundidade é olho a olho. Olhe dentro dos olhos do seu filho e veja o que emana de dentro dos olhos do seu filho. Veja qual é o espírito do seu filho. Olhe para ele profundamente e converse com ele silenciosamente. Como é que conversa silenciosamente? Converse com o coração, converse com o espírito, converse com o interior do seu filho. Possa falar no seu interior, do seu interior para o interior do seu filho. Você fala: meu filho, eu te abençoo, eu vejo a tua força, eu vejo que você se tornou grande, eu acredito em você. Meu filho, tome o seu pai, tome a vida, tenha coragem, aprenda a conversar olhando profundamente. Uma mãe não é só aquela que cuida do externo, mas é aquela que cuida do espírito do filho, aquela que se dedica a olhar profundamente e vê o destino e vê as ligações que existem na história do filho. Quando a mãe olha profundamente, ela cria uma relação com o filho, eu diria uma relação eterna, uma relação duradoura, uma relação de raízes profundas. Então a mãe precisa ter essa conexão no olhar, um olhar amoroso, profundo, esse olhar ao mesmo tempo sério, esse olhar ao mesmo tempo um olhar que faz crescer, que motiva para que o filho avance, para que o filho construa a própria vida, para que o filho tenha sucesso na vida. Então o ponto número 4 que eu falo é olhar profundamente. E o ponto número 5, eu sou constelador familiar, e uma das dificuldades das mães é libertar os seus filhos. Quando eu falo para a mãe dizer para o filho: filho, você está livre, inclusive livre da mamãe, você pode seguir, pode tomar o seu caminho. É difícil, né? Tem muitas mães apegadas, elas têm aquele medo do síndrome do ninho vazio, né? Como é que eu vou fazer agora sem meus filhos? Tem muitas mães que depositam toda a emoção, todo o sentimento, todo o afeto na relação com os filhos. E aí os filhos ficam ali presos, sem poder sair. Então, para libertar os filhos, as mães precisam dizer: filhos, vocês estão livres, vocês podem seguir. Eu continuo aqui e eu estou bem. Eu tenho meu pai e minha mãe comigo, eu tenho o meu relacionamento, o seu pai. Se não tenho relacionamento, eu tenho a minha força interior. Então, filho, não precisa cuidar de mim, não precisa ficar preso comigo. Eu estou bem. E quando a mãe está bem, está inteira, quando a mãe está forte, ela liberta os filhos. E aí os filhos podem ir construir a vida deles, porque filhos não nasceram para ficar grudados na mãe, né? Embora esse sentimento de mãe é um sentimento um dos mais fortes que nós carregamos, né? É o sentimento materno,
é o sentimento da mãe para com o filho, do filho para com a mãe. Chega um determinado momento que nós precisamos partir. Se o filho não deixa a mãe, ele não cresce, ele não avança. Então ele precisa deixar um pouco a casa dos pais. A Bíblia fala, né? O homem e a mulher deixam seus pais e constroem uma outra família. E assim também são os filhos. Os filhos precisam deixar os pais tomam conta da própria vida deles e eles precisam seguir, construir a vida. Então, se você é mãe, ou se você é filho, principalmente se você é mãe, olhe, observe profundamente essas questões. Primeiro, respeite o destino do seu filho. Segundo, veja a força. O seu filho é forte. Depois, dê para seu filho o pai. Quem dá o pai faz com que o filho se torne robusto, forte, corajoso. 4. Olhe profundamente para o seu filho. Veja o grande homem que é seu filho, a grande mulher que é sua filha. Veja profundamente. Se alegre com os seus filhos. E número 5, liberte seus filhos. Liberte o seu filho, ele está livre de você. Sem cobranças, sem exigências. Para de cobrar. Toma conta de você, fique inteiro e fica feliz. E fala para seus filhos, podem seguir, sigam, construam a sua história. Façam o que vocês precisam fazer, porque eu já fiz tudo. Eu sou uma mãe que dei o melhor. E agora vocês podem seguir e fazer o melhor com a vida que eu dei. Façam algo bom com a vida. Então, a gente pode olhar para os filhos e pode libertar os filhos. E assim a vida segue muito mais feliz. Tenha coragem de ser uma mãe forte, uma mãe decidida. Não uma mãe melancólica, não uma mãe depressiva, não uma mãe que quer colo o tempo todo. É feio, né? Uma mãe que fica pegando colo o tempo todo. Eu quero o colo de meu filho, os meus filhos têm que me dar o nutriente afetivo. Não. Mãe é raiz, mãe é árvore frondosa, ela é forte. Ela sabe dar e ela se sustenta na relação com o marido, na relação com o parceiro, na relação com o pai dela, com a mãe dela, na relação dela de oferecer. Mãe tem para oferecer e mãe permanece forte. Parabéns a todas as mães. É lindo, é muito lindo. Todos nós que temos mães, né? Todos nós temos a nossa mãe. E então a gente olha para nossa mãe e agradece. Os filhos agradecem quando tem uma mãe forte que ajudam eles na vida. Avante com amor. Muito obrigado. A gente se encontra aqui no meu canal. Que Deus abençoe a todas as mães, todos os filhos, todas as famílias. E que nossos pais estejam conosco, nos dando força para vencer sempre. Obrigado.